dos últimos dias, ainda na semana passada, com forte impacto geral sobre a comunidade científica e acadêmica, é o corte de mais de 630 milhões do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. O choque é imenso para a existência do edital universal do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, para a manutenção de bolsas de pós-graduação, graduação e despesas com laboratórios. Um corte constrangedor que trouxe inúmeros prejuízos, traz inúmeros prejuízos à comunidade acadêmica e científica, que foi sancionado pelo presidente da República depois do corte autorizado e pedido pelas autoridades econômicas. O ministro de Ciência e Tecnologia, o astronauta, foi mais uma vez desmoralizado, lamentou o corte, mas não pediu demissão. Fica mais uma mancha, uma nódoa na história das relações conturbadas entre a comunidade científica e a presidência da República e com suas autoridades econômicas contrárias ao desenvolvimento do Estado na ciência e na tecnologia nacional. A CPI da Covid, devido a dissensões internas, é adiada a sua leitura para amanhã, quarta-feira, e a votação da comissão para o dia 29. Sai agora a divulgação, há poucos minutos, de que o relator Renan Calheiros tentará indiciar 70 pessoas e 2 empresas. Sem dúvida, material combustível que exemplifica as divergências enormes no interior da comissão de parlamentar de inquérito no Senado. Vejamos o andamento. O andamento da comissão com os pedidos de indiciamento devem ser dirigidos, seja ao presidente da Câmara, Arthur Lira, para a instauração de um processo de impeachment, seja para a Procuradoria-Geral da União, para a catalogação dos crimes previstos pedidos pelo processo de indiciamento. Houve manifestação de familiares das vítimas ontem, está havendo hoje novos depoimentos de pessoas que foram direta e indiretamente atingidos pela política negacionista do governo, especialmente na região do estado de Amazonas, onde deliberadamente pelo menos 200 mortes foram executadas pela ausência de oxigênio e pelo tratamento com a kit Covid. Também vai a votação, nessa semana, a votação da lei do ICMS, estabelecendo um valor fixo aos litros de combustível. A votação vai ao Senado, depois de aprovada pela Câmara Federal. Os protestos dos governadores e dos prefeitos podem levar a matéria à judicialização posterior no âmbito do STF. Os prejuízos previstos são de 84 bilhões para a arrecadação dos estados e cerca de 6 bilhões de reais na arrecadação dos municípios. Além dessas medidas terem pouco impacto sobre o preço efetivo dos combustíveis vendidos no Brasil. Em função da alta dos preços, o Executivo tenta jogar a responsabilidade no colo das demais autoridades subnacionais, governadores, de modo especial. No meio dessa vara funda, o presidente da República se manifesta desarvoradamente a favor da possibilidade de privatização da Petrobras. Não sabemos em que isso possa ajudar a diminuir o preço dos combustíveis, porque o que se vê desde 2016, no governo Temer,
quando o preço dos combustíveis foi atrelado ao mercado internacional, houve a entrada de combustíveis, especialmente lubrificantes, por parte das companhias de empresas internacionais e posterior venda de refinarias da Petrobras e diminuição da capacidade operativa das refinarias persistentes, das refinarias que sobreviveram, que têm sobrevivido à privatização. E, mesmo assim, o preço dos combustíveis aumenta semanalmente, quase que semanalmente, no Brasil, trazendo grande impulso às taxas de inflação. Aliás, resta pouco tempo para que a Petrobras também exerça o prazo dado pelo CAD, Conselho de Administração Econômica, sobre o prazo que o CAD deu à Petrobras para a venda de suas refinarias, no equivalente a 50% da capacidade de refino. Os grupos estrangeiros têm fugido aos chamados pregões para o leilão das refinarias, alegando instabilidade política e insegurança econômica no estabelecimento das margens dos produtos a serem produzidos pelas refinarias que deveriam ser privatizados na sua totalidade, segundo o governo federal. Na Câmara Federal, será considerado e votado um tema sensível às relações entre os poderes da República. A PEC 5 de 2021, que altera a composição do Conselho Nacional do Ministério Público, com chances de aprovação e agregando sugestões de procuradores e promotores de modo geral. Os protestos têm sido imensos e essa aprovação deverá levar, provavelmente, à judicialização das medidas que regulam o Conselho Nacional do Ministério Público no Brasil. Juntamente com a lei de improbidade, essa PEC sinaliza uma tentativa de avanço do Legislativo sobre os demais poderes da República. A Conferência de Glasgow, das Mudanças Climáticas, em Glasgow, conferência que vai de 31 de outubro a 12 de novembro, segue-se recebendo sugestões e providências quanto à melhoria dos índices de aquecimento global, no caso brasileiro, pela coalizão dos governadores liderados pelo governador do Espírito Santo e pelas coalizões governamentais que mandarão seus representantes à conferência. O que se sabe é que o Brasil responderá com medidas anunciadamente megalômanas e que não levam em conta os reais dados de aquecimento global, sendo que a desertificação da Amazônia, de modo geral, de modo especial, traz uma grande contribuição ao aumento do aquecimento em termos universais. Uma coisa, todavia, que se sabe, como sempre, é quase que um aspecto folclórico. O general Mourão não será o chefe da delegação do Brasil na Conferência da Escócia. A questão energética agrava-se com a inflação dos combustíveis e a crise hídrica. Afora as escaramuças ao redor da tentativa de promulgar a privatização da Petrobras, o governo anuncia o pedido de recursos ao BNDES, no equivalente a 20 bilhões de reais, para a construção de usinas termoelétricas baseadas em carvão. A reação do BNDES tem sido de resistência à invocação do Executivo, na medida em que, desde 1917, pelo menos, o BNDES prioriza a geração de energia limpa, ou seja, eólica e solar. No panorama eleitoral,
medidas do Superior Tribunal Eleitoral tendem a congelar o pedido de 83 partidos políticos que estão requeridos para serem oficializados pelo tribunal. A dilação do prazo para a colheita de assinaturas praticamente inviabiliza grande parte do número desses pretendentes à formação de partidos políticos, ao mesmo tempo que se aguardam os trâmites para a consolidação da União Brasil, PSL e DEM como o maior partido da direita no Congresso Nacional. Chama a atenção também, nesses últimos dias, pesquisas que indicam que a inflação afasta os jovens do apoio a Bolsonaro, segundo pesquisas do IPEC. A resistência das fações mais jovens da população ao apoio ao governo se dá pela constatação de que a inflação vai assumindo uma feição muito dramática, especialmente junto aos jovens aspirantes do primeiro emprego ou de posições boas no mercado. De outro lado, o brasileiro nunca investiu tanto no exterior. A busca por investimentos financeiros no exterior registrou alta de 44% esse ano para 61,6 bilhões de dólares, segundo especialistas. A crise política ajuda a fomentar essa procura de ativos no exterior por parte de portadores de capital no Brasil. Essas são as notícias e as informações mais dramáticas da semana que iniciamos ontem. É isso aí.